Olá, toda semana no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida, os recortes da vida de cada um, as nossas linguagens escritas, faladas, as várias formas e modelos, elas falam sobre as nossas escolhas, os nossos projetos de vida. A Ellen Mariane Monteiro Carbonaro, a Mari Monteiro, está conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui junto com vocês. Quando a gente fala sobre artista visual dentro desse universo do processo de criação, eu vou tentar recortar com você aqui para compartilhar com eles essa coisa muito pessoal, peculiar, talvez muito difícil para quem é de outras ciências, humanas eventualmente, muda muito para biologia, para a área física, lógico, todas elas com as suas formas diferentes de ver o mundo. Eu falo isso para dizer o seguinte: qual é a sua memória afetiva de infância? Se é um cheiro, um susto, uma passagem, por alguma razão, em alguma fase lá da infância, ou se já é uma forma? Já é uma forma, né, de estar sempre brincando, sempre esse lado criativo tá expandindo, né? Então, de estar sempre desenhando, criando histórias, imitando coisas engraçadas. Então, vem desse local da palhaçaria, né, vamos dizer assim, do engraçado, do lúdico, minhas memórias mais incríveis enquanto criança. Mas você nasceu e passou uma parte da sua trajetória em Ibitinga, lá, como se sabe, um lugar consolidado do ponto de vista turístico, de economia ligada à questão da costura, né, bordados, etc, etc, com todas as suas variações, e foi possível, eventualmente, você brincar na rua. Você brincou na rua? Nossa, eu brinquei muito na rua, era o que eu mais fazia, assim. Então, de minha mãe ter que falar, não, ó, você tem horário para entrar dentro de casa. Então, uma era que não era tão tecnológica, né? A rua era o nosso playground, vamos dizer assim. Tinha mais alguém, ou tem mais alguém na família que mexe com... A gente fala, mexe com a mão o tempo inteiro, mas como arte, porque você tem a costura, que você fez o curso de costura industrial, Bitinga aproveitou a vocação da cidade, mas na tua família, mais alguém usa as mãos como arte? Eu tenho tias, né, que são costureiras, então, que também usam essa manualidade, vamos dizer assim, e que cria tapete, e faz crochê. Então, sempre teve essa vertente artística para esse lado. E alguns primos, assim, que já eram para a área musical. Tá. A manufatura, então, está presente também na sua trajetória, tanto na questão genealógica e de identidade, genética, quanto da forma de viver. Sim, minha madrinha, ela é costureira, então ela sempre fazia roupas. Eu lembro de ser criança, e aí ela costurava a roupa, né? Cortava, costurava, criava toda a roupinha para mim e tudo mais. Você está relativamente recente aqui em Bauru. Você veio para cá por volta de 2015, né? Você já veio para estudar? Não? Qual foi a circunstância? Eu vim para estudar, vim para fazer faculdade. Na verdade, eu vim em 2011. Tá. 2011. Isso, eu vim para fazer faculdade, né? Viajava todo dia, ônibus de estudante, trabalhava com a fábrica de costura, fazia escola da família ao final de semana, né? Que era aquele programa do governo que você fazia e ganhava bolsa de estudo na universidade. Então, chegou um momento que estava muito cansativo. Eu falei, ou eu estudo, ou eu trabalho, ou eu faço o programa, então... E aí já queria mudar para Bauru, né? Vim para uma cidade grande, porque Bauru é São Paulo, né? Tá. Então, aí consegui convencer meus pais na época de poder vir para cá e começar a estudar e trabalhar por aqui, e criei residência aqui, comprei casa, criei minha vida aqui. Você veio para fazer artes cênicas na universidade? Isso, vim para fazer artes cênicas. Do USP, que a gente estava falando disso aqui. Isso, vim para fazer a faculdade, e aí eu vejo que as cênicas me ajudou muito no meu lado criativo, né? Tá. Para mostrar que a arte é minha vida, né? Eu sou... tenho essa facilidade de falar com câmeras, de dar palestra, de conversar com crianças, então me ajuda muito isso no meu dia a dia. Tá. Do ponto de vista do ganha-pão nesse período aí, como é que você lidou com as duas coisas? Estava estudando, graduação, e você já mexia com arte como educadora, como... Já, quando eu estava no segundo ano de faculdade, foi quando eu mudei mais ou menos para Bauru, um ano e meio, quase 2 anos, você já podia, como o curso era licenciatura, Sim. Você já podia dar aula no estado. Então, eu já era professora contratada, assim, de categoria O, né, aquele contrato temporário, e eu já comecei a lecionar, fazia
estágio e logo comecei a lecionar dentro da escola e segui a carreira de licenciatura. Agora, artes cênicas tem as diversas linguagens, né? Lógico, corporais, falada, enfim. Agora, aqui você está como artista visual, né? Que é um outro caminho. Que hora que surgiu uma coisa com a outra e você falou, opa, isso aqui que eu vou fazer? Quando eu trabalhei na Fundação Casa, como arte educadora, e aí lá tinha um grafiteiro, Gabriel Uni, ele falou, Mari, você já desenha, né? Por que você não começa a fazer grafite? Eu falei, não, Gabriel, vou comprar tinta para pintar o muro dos outros de graça. Mas logo em seguida teve uma exposição dele, e aí logo aconteceu a Semana do Hip Hop, que acontece todo ano aqui em Bauru. Sim. E aí eu vi aquilo, fiquei encantada. Falei, poxa, acho que mexeu comigo de uma forma diferente. Falei, quero tentar fazer. Então aí comecei a fazer um aqui, um ali, e vi que aquilo ali era mais forte que eu. Eu falei, pô, vou buscar esse caminho, vi que ficou ficando mais sério e eu quis levar como profissão. Agora, o grafite, né, do pincel ou do spray e tal, ele exige um aperfeiçoamento de técnica, não só das formas possíveis, né, de lidar com alto relevo, diferentes texturas, material, enfim, estou falando aqui, mas eu não entendo nada, por isso que é bom. Também, que aprender e também fazer o meu recorte para transferir para eles. Você teve aula com alguém? Olha, aula mesmo eu não tive. É assim que faz, tal. Mas sempre eu fui muito curiosa, né? Então nunca tive vergonha de perguntar. Eu tava pintando junto com alguém, como que faz? Me mostra. Vai pra rua com alguém, eu pego um painel. Isso. E olhar um vídeo na internet e tentar reproduzir. E eu falo que é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto. Aí vai desenvolvendo. Fundamento, repetição. Isso, é a prática, né? Quanto mais você pratica, mais vai desenvolvendo, vai ficando mais fácil, vamos dizer assim. Exige mais técnica, se é que precisa, se dá para fazer essa gradação. Com o pincel ou com a pontinha, porque eu acho aquele spray de uma sensibilidade que vocês fazem aquilo, eu acho impressionante, de boa. Acho que cada um tem a sua especificidade, vamos dizer assim, né? O spray, você precisa ter um controle da pressão do dedo, da distância da parede, do tipo de lata que você está usando, por mais que tenha as latas próprias para grafite, tem marcas e marcas. E o pincel também, né? A manualidade, o gestual. Então, cada um tem a sua dificuldade e a sua facilidade, vamos dizer assim. Eu citei aqui muro, rua, painel, parede e tal, mas são coisas diferentes, lógico. Para você fazer quadros ou fazer uma porta ou fazer, né, enfim, algo dentro de um estúdio para uma empresa e tal, é uma coisa. Você fez muro também? Na fase do aprendizado aí você fazia de tudo? Sim, nossa, eu pintava muito muro na rua. Eu adorava pintar terreno abandonado aqui em Bauru. Porque também eu via que era uma forma de chamar atenção para esses locais, né, de saúde pública, já que a gente tem tantos casos de dengue e tudo mais. Então eu ia muito para a rua quase todo final de semana e buscava esses espaços. Até por quê? Para não ter problema com nenhum morador, né? Apesar do grafite vir, do ilegal, dessa questão de ocupar os muros sem permissão, eu preferia ocupar esses espaços. As pessoas receberam bem, regra geral, tipo, entender essa ideia de que, vou fazer arte aqui no seu muro. Sim, comigo foi tranquilo, né? Porque antes de eu fazer o caligrafite, eu fazia um coração humano com frases. Então, frases motivacionais, frases de amor, era um pouco mais emoção. Hoje a gente fala que é um pouco mais razão a caligrafia, né? Então, ainda hoje não tem uma certa resistência, porque eu mostro o meu trabalho, eu vou mostrar, né, nas minhas redes sociais, o que eu já fiz, para onde eu já fui, as pessoas aceitam um pouquinho mais. Mas é diferente de aceitar uma caligrafia do que você aceitar um personagem, algo que visivelmente você já identifica e já é considerado, vamos dizer, um pouco mais fofo, mais bonito que seja. Agora, você falou, você ia lá e via muros na periferia, o ambiente urbano tem lá suas desigualdades, suas diferenças e tal. Você, em geral, nesse período agora, fez motivada mais por uma questão de falar, o direito de falar, de se posicionar, protesto, ou não é nada disso, ou é outra coisa? Seria mais ocupar os espaços mesmo, né? Que a rua também é um espaço pertencente a nós mulheres, enquanto artistas, enquanto sociedade, enfim. E de estar ali, poder representar os meus sentimentos, poder representar, né, trazer esse papel da arte, né? De tocar de alguma forma, de preencher aquele espaço no dia a dia das pessoas. A gente está falando de caligrafite, a gente vai aprofundar um pouquinho ele, mas vamos pegar o grafite ainda como base. Tem mais homens do que mulheres ainda?
ou não? Nossa, hoje... Por não conhecer o meio? Hoje eu acredito que tenha, mas seja tipo assim, uma porcentagem pequena. Tá. Né? Porque hoje as mulheres estão aí, assim, com tudo... sempre estiveram, né? Mas aí a gente tem aquela questão histórica, né? Do apagamento, da invisibilidade. Sim. E das suas diferenças enquanto vivências, né? Uma vivência que uma mulher tem é a diferença de que um cara tem. Claro. Para estar na rua, né? Se às vezes tem se é maternidade ou não. Então, esses outros fatores. Hoje a gente tem aí uma grande quantidade... tem muito mais mulheres assim do que antes, com certeza. Já que eu falei, embora o próprio formato da palavra, praticamente no sentido muito superficial, a defina, mas por você que está vivendo isso, caligrafite é o quê? O caligrafite ele é meio que uma mistura de tipografia, né? Caligrafia e o grafite. Então, ocupar a rua, o grafite, as paredes com essas palavras. Ele é mais ou menos uma composição visual. Né? Então, você pegar ali a palavra, a tradição e transformar ela numa modernidade, vamos dizer assim. A palavra ou não necessariamente a palavra inteira? Eu digo a letra no sentido de sílabas e consoantes, mesmo que não tenha que ter aparentemente sentido, no sentido de língua. Sim, porque ele pode ser abstrato, né? Eu falo que eu trago muita forma caligráfica e muitas letras soltas, para brincar com esse imaginário das pessoas que ficam ali paradas e tentando adivinhar o que está escrito. Às vezes não está escrito nada. São formas geométricas. Às vezes misturado com as formas geométricas, porque às vezes eu faço círculos, às vezes eu faço quadrado, às vezes eu mesclo, às vezes faço em linha reta. Entendi. Então eu utilizo as formas geométricas também como base para o trabalho. Mas a caligrafia, ou seja, as letras... palavras ou não, sílabas e consoantes, elas se conversam com essas formas geométricas? Elas se conversam e elas partem sempre do alfabeto tradicional. Tá. Então, eu brinco que é uma desconstrução de letras e palavras. É você pegar a letra A, o formato padrão dela, e transformar ela. Como que eu posso fazer esse A ser um A diferente? Para você, que lógico, é arte educadora, é artista visual e está lá lidando com isso, aquilo te traduz a uma coisa, não no sentido de sentido. Porque falando, se eu escrever, vamos lá, namorada, na palavra namorada tem nada, tem amor e tem morada dentro. Só para brincar um pouquinho aqui. Mas eu acabei comentando, as pessoas vão enxergar, de fato, essas sílabas aqui tem dentro outras palavras dentro dessa, tem outras tantas na língua portuguesa. Como você trabalha com questões disformes, né? Por exemplo, pegar o A, o exemplo seu, e trabalha com ele em formatos diferentes, ele te diz alguma coisa depois? O que você fez? Olha, necessariamente ou não é essa a ideia? Não necessariamente, porque às vezes eu posso fazer a letra A, mas você enxergar que ele é uma letra V. Ele pode estar de ponta cabeça. Boa. Então, por isso eu gosto muito dessa questão de trabalhar com a percepção das pessoas. Tá. Por isso que a maioria das vezes eu não faço coisas escritas que você consegue bater o olho e já enxergar. Porque é uma forma também de resgatar o lúdico, né? Resgatar essa infância. Tá. Que quando a gente é criança, a gente olha para as nuvens, a gente procura desenhos, olha para o chão. Exatamente. Né? E adulto, a gente vai acaba perdendo essa percepção. A gente fica mais olhando para a tela do celular do que para o céu. Às vezes fala, você viu o avião que passou? Não vi. Você estava o tempo todo. Então, é uma forma de fazer a pessoa parar, observar e falar, quero ver o que está escrito aqui. Às vezes não está escrito. Ou às vezes ela vai enxergar uma coisa que vai fazer sentido só para ela. Eu já fiz uma vez uma brincadeira na internet, que era assim, ache 3 palavras que está escrito aqui no quadro. E acho que era amor, saudade e saúde. Aí a pessoa, eu achei esperança. Ui! Tipo... Tinha nada a ver com... De onde ela achou esperança ali Então, dentro. é aquilo que fez sentido para ela, mas ela fez esse exercício lúdico de resgatar e procurar, ou juntar, quase como uma sopa de letrinhas. Assim, como você fez artes cênicas, vale muito essa questão das várias formas de percepção, lógico, em relação ao que está dentro do repertório de cada um, né? Isso de um dado. Agora, se a gente trabalha só com o visual, você fez aqui um painel, né? Trabalhou caligrafite, eu vi e falei, nossa, aquilo me remeteu a tal coisa. O repertório, a percepção da pessoa, o estado emocional dela, lógico, pode levar a inúmeras caminhos. caminhos. Eu consigo perceber pela minha caligrafia, quando eu faço o caligrafite,
Quando eu estou mais nervosa, quando eu estou mais à vontade no ambiente, dá para perceber nitidamente como muda também, né? Dá para ver se está mais agressivo, se está mais fluido, se está meio bagunçado. Dá para perceber o meu estado emocional quando eu estou fazendo. É muito engraçado. Pelo menos eu consigo observar muito. Tipo, esse quadro aqui eu estava assim esse dia. Não, esse eu estava super empolgada. Tá. Esse eu estava, nossa, não estava num dia muito bom e tal. E o processo de criação ali, você faz mais pincel do que spray. Ele é uma concepção da hora ou você para? Bom, peraí, agora eu vou trabalhar sobre borboletas. Geralmente eu paro, olho para a tela. Dor. Hoje eu vou trabalhar com a palavra dor. Estou chutando aqui. Sim. Ele acaba fluindo naturalmente, assim, nesse freehand, esse freestyle. Se entrega e vai embora. Isso. É que aí são dois caminhos, né? Às vezes, tipo, olha, eu quero... vou trabalhar no evento agora, que esse final de semana, próxima semana eu vou no evento no Pantanal. Pô, então eu quero trazer alguma coisa de lá que vai remeter. Será as cores? Vai ser um animal? Vai ser... O que eu vou botar nesse meio que vai remeter àquele local? Não, vou fazer e vai ser num lugar super afastado da cidade, vamos por assim. Ou um lugar central. O que eu quero trazer para aquele local? Entendi. Mas aí sempre sai na hora. Eu tento... Você vai numa feira de tecnologia, te convido para fazer o painel, eventualmente você vai lá, porque está dirigido, tentar associar. Você vai para o Pantanal, eu preciso botar esse trem aqui para dentro dessa temática, de alguma forma. Teve uma vez que a gente fez no muro de uma empresa de água, e aí todos os artistas fizeram. Aí eu fiz o caligrafite o quê? Azul, e fiz várias gotas de água, como se estivesse escorrendo dele e tal. Já aproveitar isso. Você tem participado, já participou de vários festivais, né? Aqui na América Latina tem um calendário para a gente falar sobre isso. Os festivais são com temas definidos ou não? São abertos? Eles têm alguns temas, né? Então... Tem festivais que falam, olha, o nosso tema aqui agora é meio ambiente, é tecnologia. Eles colocam um tema geral assim, mas aí você explora dentro do seu estilo como você vai fazer mesmo. Eu tô falando aqui de exemplos, tem esses temas que eu tô comentando? Tipo, alguns não. Tipo... Ou vão trabalhar sobre preconceito, sei lá, é um tema que não é mais abstrato, mas é de ideia, de concepção. Sim, às vezes não um tema para você exatamente, você tem que fazer dentro desse tema, não. O tema do festival, sei lá, é futuro ancestral. O tema do festival é futuro ancestral. Você pode colocar isso dentro do seu trabalho ou não, mas a gente vai ter uma roda de conversa sobre isso. Mas aí abre pra caramba, né? Sim. As possibilidades também, no exemplo que você deu, muito interessante. Os festivais de grafite, eles focam no grafite, mas eles sempre englobam as outras vertentes da cultura hip hop e, né, da economia criativa, da vivência, e tem rodas de conversa. Você tem que ir fisicamente nesses locais, dos festivais, necessariamente, ou pode mandar o material hoje? Esses festivais são presenciais. Tem que fazer na hora também? Na hora, É a criação da hora lá. Que legal. E para quem não conhece, lógico, sempre... Tem os julgamentos, os julgadores, não é assim. Se fosse verdade, de pintura, seria uma coisa. Para ficar, acho que talvez mais fácil visualmente entender, é parecido com uma convenção de tatuagem, que você vai lá expor os seus trabalhos. Legal. Então, não chega a ser uma competição. Né? Ainda na convenção, tem lá, né? Você se inscreve na categoria e tal. Mas é como se fosse uma amostra. Uma amostra, isso. Uma mostra. O Festival de Grafite é uma mostra. Você vai lá, você vai dialogar com a comunidade que você vai pintar, você vai produzir o seu painel, né? Às vezes é painel coletivo, às vezes é um painel individual. Geralmente é no muro da casa dos moradores que já cedem esses espaços. Entendi. E aí vai acontecer uma feira de economia criativa, vai acontecer um show de rap, um show de bandas locais, que seja da cultura local. Então, é um grande festival mesmo que engloba todos, mas a atração principal desse festival são as pinturas murais. Eu entrei no seu Instagram antes de gravar aqui e eu parei lá, que você bota aquela tradicional câmera, né? Para quem não vê, entra no Instagram da Mari Monteiro, você vai ver esse e outros trabalhos lá. E aí você filma o processo inteiro, depois faz em velocidade, lógico, para pegar o tempo. Era uma porta. Sim. Preta, acho, né? E você trabalhou com ela. Eu parei algumas vezes, estava comentando com a colega ali, falei, vou falar para ela na hora. Ela falou, não, agora não mexe mais não, ficou lindo aqui. E você preencheu tudo o espaço, mas para mim, na minha
forma de ver ali, leiga, visual, falava, não, é aqui, é isso aqui que eu quero. Acontece com você isso também ou não? Tipo, eu não preciso necessariamente preencher todo o espaço. Às vezes acontece de eu preencher até mais, eu falar, poxa, já tinha que ter aquele momento de eu ter parado. Sabe, que aí talvez passou daquilo que eu queria. Porque é isso, né? O artista, ele vai se empolgando. E às vezes é aquilo, né? Só vou fazer mais uma coisinha. Só vou fazer. Então depende. Como é que você lida com a ansiedade de colocar sempre mais informação? É essa a pergunta. Olha, é difícil, porque é isso, né? A mente criativa, ela sempre quer, tipo, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então é importante também você olhar, se centrar e falar, não, tem que saber o momento de parar. Mário, como você fez graduação, universidade como artes cênicas e é formada, é um artista visual, prática do dia a dia aqui, eu vou lembrar da aula de educação artística na escola. Os professores faziam os desenhos e ensinar as perspectivas, né, as técnicas perceptivas, uma linha de trem. Imagina, eu sou ruim para desenhar, mas tinham 2 gêmeos na minha turma que eram muito bons, o Célio e o Celso. Depois eu mando a fita para eles, que eu lembrei deles lá da escola, mas não é isso que eu quero falar. Se eu erro, borrachinha, né? Depois lápis, depois eu vou fazer Se eu fizer com cerográfica aqui, danou-se. Eu estou falando da questão do que seria erro lá para um desenho tradicional. Como é que funciona a ideia de erro no sentido de ideia? Passou, o dedo passou, o spray na hora que está fazendo o painel. Não dá para apagar. Ou, se dá para apagar, tem que fazer tudo de novo. Não é que não dá. Seria um desperdício. Depende desse erro. Né? Tá. Se sei lá, for fazer a letra A e sair um X, não vai comprometer a minha arte? Tá bom, faz parte do processo. Não, eu tinha que escrever a palavra... Isso acontece muito com quem faz letra. Tá. Ou letrista. Preciso escrever, sei lá, barbearia. E aí não coube o A. O que eu vou fazer? Calculei errado o espaço das letras. Com o tamanho. Pode ser que eu tenha que apagar tudo novamente e refazer. Ou pode ser que Ficou por isso. Mas no caligrafite que você está querendo dizer que em geral, eu vou bola para frente. Bola para frente e vai. Se não é uma coisa vou redefinir o caminho porque eu quis fazer. Até porque eu também trabalho a questão do abstrato dentro, né? Então, como muitas vezes não tem a palavra escrita, pode ser que tá tudo bem. Mas realmente eu preciso escrever uma palavra, apaga e faz de novo. Você trabalha mais com o material de intervenção da caligrafia, caligrafite, com questões abstratas, mas você também fez ou faz com significados, por exemplo, a palavra que você falou, esperança, sim, amor. Sim, isso depende muito. Eu faço muito... Geralmente eu coloco coisas escritas quando eu vou em escola, né? Então, recentemente fui numa escola, pintar lá, e eu escrevi transformação, educação, hip hop, dentro aí desse portal caligráfico. Normalmente eu falo que as minhas artes são portais, né? Então, dentro desses portais, aí eu coloquei algumas palavras que remetem à escola, né? Educação, transformação, arte, a cultura hip hop mesmo. No seu caso, como é que você lida com cores? Algumas só? Eu tenho uma paleta de cor que geralmente eu uso preto, branco e mais uma cor. Ou mais 2 cores, que seja. Então, isso depende, porque isso também é uma questão. Nos festivais, que é geralmente onde eu mais pinto, né? Os fundos pode ser de qualquer cor, né? Fui em Belo Horizonte agora, era azul. Eles te dão um fundo pronto. Falei, putz, preciso fazer azul. Que cor que vai combinar com azul? Aí usar a teoria das cores, círculo cromático e tudo mais. Mas, geralmente, a maioria dos meus trabalhos são um fundo preto. Eu tenho buscado agora transicionar e sair um pouco desse fundo preto, porque não é todo local que eu vou encontrar. Você tem ideia do porquê a preferência, no teu caso, mais por fundo preto? Acho que os primeiros caligrafites que eu vi, e muito dos caligrafites tem esse fundo preto, né? Quando a gente faz aquele efeito de profundidade, que parece realmente que é igual da porta, o fundo preto auxilia a ter essa percepção do efeito de profundidade. Muito legal. Os festivais, eles têm uns calendários fixos, como tem literatura, como tem arte cênica? Eles têm mais ou menos algumas datas que sempre acontecem. Por exemplo, tem um que é no Espírito Santo, que é o Origrafes, ele acontece agora em dezembro. Aí tem o BTC, que é o Bahia de Todas as Cores, que acontece, acho que foi 2 meses atrás. Tem algumas datas consagradas. Tem algumas datas que a gente já sabe mais ou menos, tal mês é tal festival. Esse que eu vou agora, o Calor e Cor, que é no Pantanal, ele acontece em julho. Então, ano passado ele aconteceu em julho, esse ano vai acontecer em julho de novo. Então, alguns já acontecem, já tem seus meses definidos, assim, basicamente. E esses festivais estão ligados ou não necessariamente a alguma semana de alguma coisa, ou hip hop, as outras vertentes de artes, ou eles também funcionam em alguns locais
só caligrafite, ou só o grafite, só o festival específico daquilo, não ligado a outras linguagens? Geralmente, eles acontecem de forma mais independente mesmo. Tá. Né? Tipo, a gente vai ter o Festival de Arte Urbana, né? Legal. O Festival de Muralismo e Grafite, né? Porque aí o caligrafite, ele entra dentro do grafite, só que ele é como se fosse uma vertente, ele é um estilo dentro do grafite. Na verdade, é um estilo de letra dentro do grafite, assim como o trawap, o style, são tipos de letra dentro do grafite, o caligrafite entra aí. É que ele só pegou o nome do grafite junto, né? Virou... Mária, no seu caso, como você se formou em artes cênicas aqui, na ocasião, você quis fazer artes cênicas porque era um universo que você queria ter experiência, porque você estava lá, lembrando da arte das costuras, né? Que também é um processo manual, manufaturado, genial. Mas eu estou querendo tentar achar aqui qual que é a virada de chave. Você falar, foi lá na artes cênicas, eu fui fazer tal coisa, ou não, fui para uma turminha, para um muro aí puf, virou a chave para mim, para a vocação, e fui para o caligrafite. Ou foi um processo? Eu acho que foi os caminhos que foram me levando ao natural, né? Porque nas cênicas mesmo, eu brinco que eu caí de paraquedas, né? Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada à arte, isso já era meio que tinha de sentimento. Aí não sabia se eu ia para o designer gráfico, para desenhar mesmo, se eu ia... Aí uma amiga, eu vou fazer, né, teatro e tal. Eu falei, eu gosto, vou fazer também. E aí eu me apaixonei pelo teatro. Falei, cara, isso é incrível, que mundo é esse que eu nem imaginava que existia. Eu continuei, ela não terminou a graduação. Tá. E aí você terminou a tua? Eu terminei. Terminou. Aí terminei e tudo mais, tenho o DRT de atriz e tal. Tá. Tirei. E aí... Quando eu me trombei com o grafite, que aí eu fui entender um pouco mais das artes, aí eu fui me aprofundar um pouco nas visuais. Acabei não fazendo graduação, mas aí eu fui entendendo mais, né? Desse universo visual mesmo, além do performático, né? Que é o das cênicas e da expressão corporal. Falei, que interessante, né? Fui buscando, estudando assim, por conta mesmo, algumas coisas. Aí eu fui conhecendo outros amigos que já eram das áreas visuais mesmo, que aí eu fui conhecer exposição de arte, fui me inteirar também desse outro universo. E aí eu falo que foram os caminhos da vida mesmo que foram me levando. Legal, você foi selecionado para o Festival Mundial de Arte Urbana na França e Itália, né? Não sei se são dois ou são... São dois. São dois, na França e na Itália. Você já sabia desses festivais? Conta pra gente como é que funciona. Sim, esses festivais, existe um site hoje que é desse festival, que é o Meeting of Styles, e aí lá tem as convocatórias abertas de todos os Meeting of Styles que tem no mundo. Ele já teve algumas edições no Brasil, até participei de uma, acho que em 2021, se eu não me engano. Depois teve mais uma, e faz muito tempo que não tem no Brasil. E aí eu falei, eu queria me inscrever, né, assim, né, tentar ser selecionado, porque existe uma seleção, né, nesses festivais. E aí um amigo meu que já foi para alguns na Europa, falou, Mário, vou te ensinar você a se inscrever. Você entra lá no site, você cadastra o seu portfólio, né? Você conta sobre a sua trajetória, coloca a sua biografia, tarari, tarari, tarará. É assim. Se você é selecionado, aí lá eles te dão a alimentação, hospedagem e o material durante o dia do festival. Só que você que arca com os custos de passagem. Esse festival será ainda? Você se inscreveu? Manda a imagem, como é que você faz? Você escreveu, aí você vai fazer lá? Só para entender como é que funciona aí a seleção. Eu me inscrevi no meu portfólio das minhas obras. E aí, com base no meu portfólio, fui selecionada. Selecionada. Isso, então, por exemplo... Agora vai ser tal dia, vem para cá, você vai vir aqui. Aí são vários artistas, né, do mundo todo. Então, se eu não me engano, da França são 70 artistas e da Itália 120. Ou é o contrário, agora eu não lembro de cabeça. Mas é uma base de 100 artistas cada festival. E aí que foram selecionados no mundo todo, que mandaram esse portfólio para se inscreveram lá no site e foram selecionados. Esse papo é temporal, mas atemporal, mas no caso aqui vai fazer toda a diferença. Porque ele é um documento, a gente conversar com os atores sociais, né, na nossa missão pública. Estamos gravando em junho aqui. Quando será o festival? Ou quando será? Agosto. Da França em agosto e da Itália em setembro. Nesse momento você está procurando ainda apoio para tentar viabilizar, para ir para lá? Sim, porque os custos é muito alto, né? Passagem, hotel, alimentação, as três coisas são você. Eles dão hospedagem no dia do evento, né? Então o da França são 3 dias de evento. Só que não dá para mim sair daqui
tipo assim, vou chegar amanhã na França, né? Então eu preciso chegar pelo menos uns 2 dias antes. Para poder conhecer. Eu falo português, falo muito bem espanhol, um pouco de inglês e estou aprendendo francês. A adaptação de fuso horário, local. Precisa chegar, se entender, saber onde você está, né? Poder. E não é em Paris, por exemplo, não é na capital. Os 2 festivais não é na capital. Então o da França, ele é na cidade de Pampour, que fica mais ou menos a 4 horas de Paris. Então tem todo esse trajeto de ir para Paris, de Paris ir para lá, também voltar, né? E aí pensar, sair daqui de Bauru e ir para ir tão longe, também nem faz sentido ir os 3 dias do festival e voltar embora. E o da França fica na cidade de Flers. Nesse caso aqui você foi inscrita, rompeu uma barreira, tá lá, tá selecionada, mas você efetivamente só vai conseguir realizar essa sua experiência, enfim, fantástica no mês se você tiver apoio. Porque senão é impossível, né? Sou artista independente, a gente sabe enquanto trabalhar com arte no Brasil ainda não é tão valorizado e estamos aí na busca de apoiadores. Por hora, eu comprei a passagem de ida, mas preciso comprar de volta até para mim poder ir, né? Porque você precisa, quando você chega na imigração, mostrar que você tem uma data de volta, né? Lógico. Então, estou buscando aí apoiadores. Tenho bastante seguidores nas redes sociais. Tá como Mari Monteiro no Instagram. Mari Monteiro. Então, também ofereço contrapartidas, né? Quero fazer um mural na minha empresa com os meus colaboradores. Um workshop, legal, Mari. É uma ideia. Vamos fazer um workshop. Não, eu quero fazer um mural mesmo para a empresa. Não, vamos conversar sobre. Não, eu quero só a sua divulgação, já que você tem mais de 500 mil insights por mês, porque eu tenho mais de 150 mil seguidores no Instagram. Acho que é só uma sugestão no meio do bate-papo que me surgiu, mas a gente tem colégios de porta interessantes aqui, né? Enfim, de marcas interessantes. A gente está falando de arte e educação. Faria todo sentido se eles participassem dessa jornada junto. E a ideia também não é só a Mari foi para a França, a Mari foi para a Europa. Além de levar o nome de Bauru, claro. Mas é o que eu aprender lá, trazer de volta e aplicar aqui, enquanto arte educadora. Fazer esse intercâmbio cultural mesmo, levar o que eu sei daqui do Brasil, o que eu tenho aprendido durante esses 15 anos, enquanto arte educadora, artista, ter pintado aí 14 estados, levar e aplicar lá. Falar, olha, a gente tem isso aqui do Brasil, mas o que eu posso aprender com vocês e levar e aplicar lá também? Vamos torcer para que dê certo, porque tem trocas aí no caso, na ida e na volta, que eu acho que é muito interessante para tentar imaginar os caminhos da frente, como você falou. Poxa, a gente quer te encontrar depois nessas escolas, nesses espaços, nessas empresas, para falar, olha, o que eu trouxe de lá, isso, tem informação para transmitir para frente aí. Você mexe, como falou de parede, alvenaria, no sentido de muro mesmo, né? Ou parede, nas coisas, madeira e vidro também? Sim, eu gosto de explorar todos os suportes, né? Então, desde a porta que eu pintei, né? Que é a porta do meu quarto, e ela acabou viralizando. Eu só não pintei, não pintei um carro ainda. Então, se alguém quiser pintar um carro, vamos pintar um carro também. Então, eu já pintei chão, já pintei teto. Então, eu gosto de explorar diversas superfícies e materiais também. A arte educadora, a educadora da arte, ela, lógico, exige uma questão da relação com o interior, com a introspecção, com o hiperfoco, com você passar para os universos não só lúdicos, mas de entrar, mergulhar dentro de si mesmo, que já é uma viagem fantástica. Eu estou falando porque eu gosto de música, não sei desenhar nada, e estava falando com ela sobre isso, que até na terapia de psicologia faço exercícios mentais lá, neurológicos, com o olho fechado, como eu estou fazendo agora aqui, para imaginar coisas, porque acessar essas áreas cerebrais aqui são um grande benefício do desenvolvimento. A neurociência diz isso, não sou eu. Eu estou comentando sobre isso porque você está num mundo muito digital, olha, você precisa dele para conversar com as pessoas. E também a neurociência fala que esse pode ser o grande mal desse século, que é exatamente não fazer o que você, como educadora de arte, faz. Como é que você vê esse nosso desafio de ser tudo aqui? Olha, eu tento unir. Isso está nos prejudicando. Eu tento unir, né? Usar a internet, enfim, o digital como uma ponte e não como uma barreira. Né? Porque é isso, né? Hoje a gente vê que a tecnologia, ela afasta quem está perto e aproxima quem está longe, né? Então, a gente vê várias reuniões, conversas em casa, com pessoas, todo mundo aqui, ó, e ninguém se relacionando de fato. Então, eu tento usá-la como uma aliada,
né? Eu uso muito, faço muito conteúdo para internet e tal, sim, mas eu não deixo de pintar na rua. Eu não deixo de ir numa escola conversar presencial. eu não deixo de ir numa escola conversar com uma criança. Né? Antes de vir para cá, eu estava dando uma oficina de grafite. Legal. Então, o real também tem que acontecer. Mostro muito na internet. Gosto de trabalhar com isso. É uma ferramenta de difusão. Mas é uma ferramenta que eu posso me aproximar de outras pessoas e alcançar outras pessoas, né? Alcançar uma pessoa que, sei lá, tá lá, que eu pintei lá no Juazeiro do Norte. Uma pessoa que me viu pintar lá ainda gosta de me acompanhar. É difícil eu estar lá de novo. Uma pessoa que eu conheci quando eu pintei no Acre. Então, assim, é uma forma de fazer essas conexões e de aprendizagem também, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é do Chile. Ela faz o Festival de Economia Criativa. Eu já pintei no festival dela, ela já veio para o Brasil e a gente sempre mantém contato. Então, ela está em outro local. Como a gente mantém contato? Através da internet, através do digital. Então, ter essa ferramenta como aliada, mas não esquecer do real e do presencial. Mário Monteiro, quando você estava falando, eu estou olhando para você aqui, na esbilhotice de jornalista, não, que é a arte visual aqui na mão. Se você vê nas mãos dela, olha lá no Mário Monteiro no Instagram, você vai ver que no corpo mesmo, está aqui no pescoço, você também tem a arte ou os desenhos no seu corpo. O que significa isso para você, esse processo? Eu acho que é minha identidade mesmo, né? A arte, ela está presente não internamente, mas externamente também. Aqui é uma borboleta? É uma abelha. Abelhazinha. Uma abelhazinha. Então, ela está presente enquanto uma identidade, enquanto pessoa mesmo, né? Eu não só... a gente fala que o grafite também, né, é um estilo de vida. Então, eu vivo aquilo que eu falo, né? Tá. Eu vivo a arte e eu acho que não teria outro caminho. Esse é abelha, né, do pescoço, ela tem, lógico, a sua identidade definida aí, previamente definida. Eu só estou falando para você usar algo abstrato também ou não? Tudo está definido em você do ponto de vista de tatuagem? Não, tem os abstratos também. Esse daqui da mão é mais recente, abstrato. Aqui eu já tenho a palavra arte. Então aqui eu tenho escrito Survivor. Então tem essa mescla também. Enquanto visível, invisível. Isso é recente a tatuagem em você ou você foi ao longo do tempo em diferentes fases? Desde os 18 anos para frente. Tá. Foi já uma coisa que eu sempre gostei visualmente. Aí, pode fazer a primeira. Aí pode fazer a segunda. Algumas eu não tatuo, né? Mas eu cheguei a tatuar um curto período. Tá. Algumas eu fiz também na minha perna. Eu tenho um caligrafite no meu joelho que eu mesma fiz e tal. E aí depois eu falei, não é minha área, eu tenho dó das pessoas, meu negócio é parede mesmo, se eu não gostei eu apago. E a tatuagem você precisa ter uma responsabilidade muito grande. Não que na parede não precisa, mas se eu não gostar dá para apagar. Então com a pessoa você precisa ter uma responsabilidade artística muito grande. E tem muita gente que não tem. Eu entendi que todas as tatuagens que eu fiz ficaram boas, mas não era aquilo para mim. Então, preferi parar e focar na parede. Pergunta talvez sem sentido, sem nexo. E talvez por causa da arte ela valha. Se você não fizesse caligrafite ou não estivesse relacionado à arte, você acha que você faria o quê? Nossa, de verdade eu não sei. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu já trabalhei com muita coisa, vendendo... Mas aí são os caminhos da vida e da sobrevivência. Assim, da vida e da sobrevivência. Sim. Mas eu acho que eu não... Se não fosse da arte, falasse assim, o que mais você queria ser? Não sei. Muito bom. Mário Monteiro, muito obrigado por fazer esses recortes com a gente aqui, de entender, de emprestar suas informações de cores, formas abstratas, geométricas ou não, do caligrafite, né, de a gente conhecer um pouco desse universo, aproveitar a tua função de artista visual. E se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, foi um ótimo bate-papo, agradeço o espaço, a oportunidade de poder falar aqui. Então, se alguém puder e quiser, né, eu tô fazendo uma rifa, já foi de metade dela que vai me ajudar com uma das passagens, né, que são 2, um pouco com esses custos dessa viagem. Então, também vem de uma apostila que eu ensino a fazer o caligrafite, uma apostila básica, PDF. Isso as pessoas encontram no Instagram, lá só para entender. Tudo no Instagram, camiseta também, eu tenho essa aqui do Latina e Peligrosa também, tem vamos dizer que eu tenho uma marca by Mário Monteiro, né, que é camiseta, faço boné. Mas aí você vai lá e encomenda com o tecido, encomenda o tecido e aí eu faço, eu mesmo que estampo. Você que estampa. Eu que estampo. E aí eu tenho uma costureira que ela faz as camisetas para mim. Você estampa com o quê? Essa daqui é DTF, é a técnica de DTF, que é aquela impressão que você transfere através de calor.
Tá. Mas eu também faço com silk, que é a serigrafia tradicional. O que é mais resistente para lavagem, pensando em tempo de duração? O silk ou essa aí? Nossa, hoje em dia o DTF... Aguenta bem as duas? Os dois estão páreo, assim. Para não pintar, ficar bonitinho. Aí tá escrito I... Latina e peligrosa. Latina e peligrosa. Muito é uma brincadeira que eu faço, que eu teve no festival no Acre, tava eu e mais uma artista, a Runda, e aí a gente passou por um posto de gasolina e uns moços mexeu com a gente, ela não mexe com nós outras, porque somos latinas e peligrosas, porque ela é venezuelana, e aí ela tem o sotaque, e aí ficou na brincadeira, eu falo, que a gente é latina e peligrosa, muito peligrosa, né? Tá. E aí virou um bordão, assim, com vários amigos, e aí eu falei, vou fazer a camiseta, então eu fiz a camiseta. E esses cursos também me ajudam a me manter, né, enquanto artista, né? Claro. As camisetas que eu vendo, tem essa apostila também, que ela ainda está num preço reduzido para ajudar com a viagem. Ou se você quiser me contratar, também ainda dá tempo, porque eu viajo em agosto, tem alguns horários vagos agora em junho e julho. Muito bom, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco, como digo, trocar essa informação e vamos torcer para que as pessoas participem, apoiem e você consiga ir lá para os festivais. Na França. Dá para fazer na mesma viagem? Vai em um, faz na França, ou vai ter que voltar? Eu acho que eu vou ter que voltar aí. Ixi, então são 2 desafios. Porque é um mês a diferença de um para o outro. É muito tempo. Para bancar um mês de hospedagem na Europa é diferente um pouquinho do que bancar aqui no Brasil. Então, provavelmente eu vou ter que voltar. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com a Mari Monteiro. Eu sei que vai ficar muito simplista e objetivo, mas não tem jeito. A vida é uma arte. Agora, se você não mergulha nela, ela não vai te descobrir. Mergulha, vale a pena. Até o nosso próximo encontro.